Olá, você já pensou em conquistar sua independência financeira, mas não sabe exatamente por onde começar? Hoje eu quero mostrar de forma clara e prática como montar uma carteira de renda passiva e viver dela. A gente vai começar organizando sua vida financeira e depois vou te mostrar o passo a passo de como é que faz essa conta, de quanto você precisa para chegar lá. Fica comigo que essa jornada só está começando e eu vou te acompanhar a cada passo, a cada etapa dessa jornada. Vamos nessa? Se a ideia é levar vocês do ponto A para o ponto B, eu entendo que a gente precisa traçar um mapa para isso. E esse é o mapa que eu consigo enxergar, que é um mapa contínuo, tá? Que a gente começa com o processo de educação financeira, que nada mais é do que a gente aprimorar nossos conhecimentos, né, sobre o dinheiro, sobre os juros compostos, sobre os produtos de investimentos e ter, com certeza, a gente já ouviu falar muito, né, sobre a necessidade de ter um planejamento financeiro, ou seja, um plano para a gente chegar onde a gente quer chegar, tá? Isso é muito importante. E esse plano passa primeiro por um orçamento doméstico, ou seja, é importante a gente organizar as nossas finanças antes de começar a investir, tá? E esse processo de organização ele passa por um tripé da segurança financeira. A gente já falou aqui sobre várias vezes sobre esse assunto, né? A importância de a gente ter cuidar da segurança primeiro antes de começar a investir. Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre isso. E por fim, aí sim a gente vai começar a investir para buscar tentar alcançar o que a gente chama de independência financeira, liberdade financeira. Então veja, eu trouxe aqui um estudo de caso, tá? É claro que não é um estudo de caso real, a doutora Maria e médica, ela não é minha cliente, né? Na verdade, Maria é a minha filha, é o nome da minha filha. Mas eu trouxe esse caso aqui porque ele tem várias características importantes para a gente tratar aqui, tá bom? Então vejam, Maria é médica, solteira, sem filhos, e tem 24 anos, né? Então aí recém-formada em medicina. Ela chega e fala para mim, olha Henrique, eu ganho aí, então aí 15 mil de salário, eu tenho um custo fixo, né, de 5 mil, um custo variável de 8 mil, eu tenho um carro financiado que o saldo devedor ainda está na casa de 12 mil reais, tá? E eu tenho 30 mil reais na caderneta de poupança. Então ela chega aqui para mim e fala, Henrique, quero começar a investir e quero viver de renda. Você me ajuda? E é claro que eu vou responder, claro que te ajudo, mas antes de começar a investir, a gente precisa organizar a casa. E é isso que eu vou tentar mostrar para vocês agora. Então vejam, pessoal, que é o que eu chamo aí de um passo a passo, né? Existe aí uma receita de bolo que a gente deve seguir, tá? Para a gente fazer esse processo de busca da independência financeira, busca da liberdade financeira. E consiste em algumas ações, sendo elas aqui, ó, a primeira, eliminar as dívidas. Não dá, pessoal, aqui no Brasil, para a gente começar a investir devendo. Sabe por quê? Muito claro isso, muito fácil a gente entender. Porque os juros que você vai conseguir, a rentabilidade que você vai conseguir nos seus investimentos, ela é muito, vou repetir, tá? Muito inferior àquelas das nossas dívidas de empréstimo, financiamento, cheque especial, juros de cartão de crédito. Então, veja, não tem sentido nenhum. Imagine para vocês chegarem aqui um cliente para mim e ele falar assim, Henrique, eu tenho 10 reais, 10 mil reais aqui para começar a investir e eu tenho uma dívida, eu devo 10 mil reais, né? Então, grosso modo, é claro que a gente não, primeiro a gente vai olhar questões aí né, de reserva de emergência e tudo mais, mas é mais inteligente, se a gente olhar só a dívida, é mais inteligente a gente quitar a dívida do que começar a investir. Por quê? Porque a dívida é muito mais cara do que o lucro que a gente vai ter, a rentabilidade que a gente vai ter com os investimentos. Então, é mais inteligente primeiro a gente nos organizar, né? E aí passa por a reserva de emergência e tudo mais, quitar todas as dívidas para só depois começar a investir. E nesse processo, pessoal, é crucial a gente ter o que a gente chama aqui, ó, de um orçamento doméstico. A gente precisa, principalmente, aí pode ser, claro que a gente pode usar várias ferramentas para fazer isso, mas de uma forma mais clara, é colocar no papel tudo que a gente ganha, todas as nossas receitas e todas as nossas despesas. A gente começar a entender, enxergar todas as nossas dívidas aí, tá? E aí, a gente pode usar como ferramenta, claro, um papel, a gente chama de papel de pão, né? Mas a gente pode usar uma planilha de Excel, uma agenda, um caderno, a gente pode usar aí um app, um aplicativo, né? Tem vários aplicativos que fazem isso pra gente. Não importa o meio que você utiliza, mas é muito importante a gente fazer, porque eu gosto muito de falar que o processo de a gente montar o nosso orçamento doméstico ele é libertador. É como se fosse um espelho. A gente olha para o nosso orçamento doméstico e a gente se enxerga ali, né? Então é muito comum, depois de um tempo, quando você já tem essa vida toda organizada, você olha ali
e fala, meu Deus, anualmente eu gasto, por exemplo, né, 30% do que eu ganho com isso, né? Então é uma forma de a gente nos enxergar, enxergar os nossos hábitos, os nossos comportamentos, e só assim a gente vai conseguir organizar as nossas finanças para começar a investir. Um segundo passo que eu diria tão importante seria, ó, tentar aumentar, né, as nossas rendas, e com certeza tentar diminuir os custos, tá? Muito importante nesse processo de organização financeira começar a sobrar dinheiro. Eu preciso gastar menos do que eu ganho. Preciso sobrar dinheiro para a gente começar a investir, tá certo? E nesse processo também de organização financeira, é importante eu tentar ver, será que eu consigo aumentar as minhas rendas ou aumentar o que eu ganho naquela fonte de renda ou ter o que a gente chama de múltiplas rendas? Então, no caso aí da doutora Maria, a gente poderia sugerir a ela, por exemplo, sei lá, ministrar uma aula à noite, ou ter aí um canal no YouTube que faça, que gere uma renda para ela, né? Ela ensinando um pouco, passando, transmitindo um pouco do seu conhecimento. Então, existe várias formas, ou que seja bolo de pote, aí vai. Mas cada um tem uma, com certeza, uma habilidade que com certeza consegue dividir com as outras pessoas e ter uma nova fonte de renda. Então, em resumo, aumentar as fontes de renda, ter múltiplas rendas e a todo momento, a todo custo, diminuir os custos para que sobre mais dinheiro para a gente começar a investir, ok? Um próximo passo, tá, é o que a gente chama aqui, ó, de cuidar do tripé da segurança financeira, né? Que é aí o tripé, os três itens aí seria ter uma reserva de emergência ou reserva de paz, adoro esse nome, reserva de paz, um plano de saúde e um seguro de vida. Por quê, Henrique? Veja, esse tripé, eles vão nos blindar aí com as nossas vulnerabilidades. Coisas podem acontecer na nossa vida que podem bagunçar completamente a nossa organização financeira. Precisarem mais de informação, sobre isso, eu vou colocar um vídeo aqui no card, que eu trago mais explicações sobre essas vulnerabilidades e como a gente pode se proteger diante delas, tá certo? Como próximo passo, a gente teria aqui, ó, agora sim, fazer um plano de investimentos. Mesmo antes de começar a investir, é importante a gente montar um plano para onde a gente quer chegar, né? Traçar estratégias, metas, fazer conta, entender onde eu estou no momento e onde eu quero chegar e qual é o plano para chegar até lá, tá certo? E aí sim, só depois disso tudo que a gente pode começar a pensar em investir. Então vamos nessa, vamos montar o nosso plano, ou seja, vamos montar o plano da doutora Maria? Vamos lá, eu voltei então para a doutora Maria e falei, tá certo, doutora Maria, já lhe expliquei tudo, então, o passo a passo que a gente precisa fazer antes de começar a investir, tá certo? Então a gente precisa organizar toda a vida financeira, ok? E aí, como próximo passo, a gente precisa montar um plano de investimentos. Você quer chegar na sua independência financeira, não é? E para você, o que significa independência financeira? O que é independência financeira para você? Ora, e aí Maria vai nos dizer: independência financeira para mim, Henrique, é ter uma renda passiva, olha, de 20 mil reais todo mês, tá? E ela fala o seguinte, ó, e eu quero alcançar minha independência financeira daqui a 16 anos, ou seja, quando eu completo 40 anos de idade. E eu tenho uma dúvida: o carro que eu tenho vale em torno de 100 mil reais. Eu devo vender o carro e usar como capital inicial para os investimentos? Ou eu posso manter o carro para o meu uso? E aí a gente vai então tentar responder essa dúvida dela sobre o carro também, tá? Só que eu gostaria também, pessoal, de alinhar uma coisa com vocês, tá? Henrique, essa realidade da doutora Maria não é a minha realidade. Então eu gostaria de fazer um convite. Né? Nunca vai ser realidade de ninguém. Cada um tem uma realidade, tá? Então não importa qual a sua realidade. O convite que eu faço a você é: mergulhe nessa jornada aqui comigo, que a gente vai aprender a fazer essas contas, a como olhar para isso tudo, e depois você pode adaptar a qualquer realidade, tá? Nunca ninguém é igual a ninguém, ou as pretensões das pessoas são iguais. Então, nunca vou conseguir trazer um exemplo aqui que eu consiga pleitear, atender a todos. Nunca vou conseguir isso. Então, o importante não é se atentar ou se prender nesses detalhes dos sonhos, dos objetivos da doutora Maria. Doutora Maria é uma pessoa, mas se a gente aprender a fazer para ela, e é esse convite que eu faço a vocês, venham comigo para a gente aprender a fazer o planejamento dela, que a gente vai poder, então, fazer de qualquer pessoa, tá certo? Vamos juntos? Bacana, então vamos nessa. Antes de a gente ir realmente para a prática e fazer conta aqui, o convite que eu faço a vocês agora é a gente entender algumas questões aqui. Ó. Por exemplo, ó, quanto, Henrique, eu devo destinar da minha receita, eu devo destinar para os investimentos, né? A gente tem um número mágico aí na internet e a gente também tem essa estratégia que com certeza vocês já devem ter ouvido falar aí na internet do 50,
30, 20, né? Que a gente deve, então, das nossas receitas, destinar 50% para os gastos essenciais, tá? 30% para os desejos pessoais, e aqui você vai viajar, realizar aí seus sonhos, suas vontades, e 20% estaria destinado, então, para pagar dívidas e para os seus investimentos. Veja, essa estratégia ela é legal. Se você não tem nenhuma estratégia, não sabe por onde começar, eu acho interessante essa estratégia. O que é que a estratégia tem, na minha opinião, um pouco de ruim, uma limitação? É que é um plano único para todo mundo. E as pessoas não são iguais. As pessoas não têm os mesmos sonhos, não têm os mesmos objetivos. Então eu não gosto muito dessa estratégia. Repito, se você não tem estratégia nenhuma, essa é uma excelente estratégia para você começar. Mas o convite que eu faço a vocês, a provocação que eu faço a vocês é: e que tal a gente calcular esse número, ou seja, quanto a gente tem que destinar da nossa receita para os investimentos? Que tal a gente calcular isso mediante o objetivo que a gente quer atingir? É isso que eu quero mostrar a vocês e é disso que a gente vai falar daqui para frente. Vamos nessa? Bom, então vamos lá. Henrique, como é que eu calculo então a renda passiva? No caso de Maria aí, a doutora Maria quer ter uma renda passiva de 20 mil todo mês. Bacana. Então, primeiro passo é esse. Se eu quero ter, já definir qual vai ser minha renda passiva, ou seja, minha aposentadoria, quanto eu tenho que ter? Qual é a ideia aqui então? Então, eu tenho que ter uma carteira de investimentos aqui em cima, que gere todo mês, né, uma renda de 20 mil para a doutora Maria. Então, eu tenho que ter uma carteira de investimentos aqui. É esse número que eu tenho que alcançar. E que número é esse? Ou seja, quantos milhões eu tenho que, quantos mil reais, quantos milhões de reais eu tenho que acumular para essa carteira me gerar 20 mil todo mês? Então, é essa conta que a gente vai fazer agora, tá certo? E eu vou usar essa estratégia aqui que eu uso sempre para fazer um vídeo. Quem me acompanha há mais tempo aqui no canal sabe que todo final de ano a gente tem, né, a Mega Sena da Virada e eu sempre faço esse vídeo, né? Ou seja, o que fazer com o prêmio da Mega Sena da Virada, né? Ou seja, como investir a Mega Sena da Virada e eu vou usar justamente essa estratégia para mostrar como é que a gente calcula a renda passiva. Bom, vamos lá. Então, no final de 2024 para 25, né, teve a Mega Sena da Virada e eu fiz o vídeo e eu mostrei a estratégia que eu vou dividir aqui com vocês e vai ajudar a gente no cálculo, tá? Então veja, qual é a ideia aqui? A ideia então é a gente pegar lá o prêmio da Mega Sena, ou o prêmio que você ganhou, ou o montante de patrimônio que você já juntou na sua vida e você agora quer transformá-lo em renda. Qual é a estratégia? Qual seria a melhor estratégia? É claro que vão ter várias estratégias, talvez outras pessoas tenham uma estratégia diferente da minha. E não tem problema, eu acho que é assim mesmo, cada um tem a sua estratégia, mas uma boa estratégia, com certeza, seria investir esse dinheiro em um produto que a gente chama de produto que tem uma rentabilidade indexada. Indexada aqui, Henrique, indexada à inflação. Então eu tenho aqui, ó, IPCA mais 7. O que que é o IPCA? É o medidor oficial da nossa inflação aqui no Brasil. Então, esse índice traz o quanto foi a nossa inflação, por exemplo, em um ano, tá? Então, veja, a gente tem um produto de investimento que paga, por exemplo, o famoso aí, ó, IPCA mais 7. E veja que é uma composição de taxas. Então, IPCA mais 7. Por exemplo, imagine que o IPCA fechou em 2024, por exemplo, fechou 4,83, tá? Por cento ao ano. Foi o IPCA aí em 2024. Eu vou arredondar para 5%, só para ficar a conta fácil aqui para gente. Então, veja, se a gente investiu então no produto que paga IPCA mais 7, e o IPCA foi de 5, então estamos falando de uma rentabilidade total de 5% mais 7%, tá certo? Então essa é a rentabilidade total. Mas por que que ele separa assim? Veja, o que der aqui do IPCA, esse valor, essa porcentagem, essa rentabilidade, ela nada mais vai fazer do que proteger ou atualizar o poder de compra do prêmio que você tem ou daquele valor que você tem, tá? Então, essa remuneração, ela vai fazer com que o poder de compra desse dinheiro que você tem se perpetue ao longo dos anos. Então, imagine que seja 10 milhões de reais. Então, 10 milhões de reais paga algo hoje, né? Compra determinadas coisas hoje, tem um poder de compra, né? Então, esse PCA aí vai fazer com que nos próximos anos, todos os anos aí na frente, mantenha esse mesmo poder de compra. Os 10 mil reais, o que compra hoje, vai comprar no próximo ano, e no próximo ano, e no próximo ano, tá? Então, a ideia é essa. E veja, então a gente pode dizer que esse 7% aqui é a minha renda real, é o meu ganho real, né? Então, isso aqui realmente é a renda, né? Então, agora sim, eu posso dizer o quê? Eu posso pegar esse 7% ao ano e dizer, esse dinheiro eu posso, por exemplo, gastar
porque meu valor lá, o meu prêmio da Mega Sena, por exemplo, o meu patrimônio vai continuar intacto ao longo dos anos, mantendo o poder de compra porque está sendo remunerado pelo IPCA. Então, os 7% que eu tenho de ganho ali, eu posso gastar esse dinheiro como renda passiva, tá? Então, essa é a ideia, né? De a gente preservar. E assim também a gente consegue calcular, então, a renda passiva, é isso que eu vou mostrar a vocês, tá? Veja, a ideia aqui é que 7% ao ano, tá? Se é 7% ao ano, eu posso, por exemplo, ó, dividir 7% dividido por 12 e achar qual é a rentabilidade ao mês. Não é assim que faz essa conta, tá, pessoal? A matemática financeira não permite que faça a conta dessa forma, mas é aproximadamente esse valor. E aí, então, a gente pede uma licença, que é a matemática financeira, e aí a gente pode calcular dessa forma. Mas só para aqueles que gostam aí da matemática financeira, assim como eu vou mostrar aqui rapidinho como é que faz essa conta, tá? Então vamos lá. Como é que calcula então, Henrique, 7% ao ano, quanto isso é ao mês, tá? Então vamos lá, ó, 7% a gente calcula assim, a gente tira da forma decimal, né? Então divide por 100, né? Acrescenta mais um e usa aqui a calculadora financeira para calcular o valor no tempo, né? Para fazer aqueles cálculos de matemática financeira para a gente. Então a gente vai usar essas funções aqui da matemática financeira da HP12C, tá? Então eu coloquei aqui então o 7% no FV, né? O zero aqui no PMT, o menos um no PV e eu quero calcular de ano, que é o que está, 7% ao ano, para 12 vezes, ou seja, para um mês. Então, eu coloco aqui N12 e calculo aqui no I, tá vendo? Então, vai dar 0,57. Veja que lá, quando a gente fez a conta normalmente, dá 0,58, né? Se eu colocar aqui mais duas casas decimais, ou quatro casas decimais, a gente vai ver que é 0,5657. Então, esse é o real valor, né? Quando a gente vai fazendo um cálculo de dinheiro, a gente precisa olhar realmente qual é essa taxa. Mas, de forma aproximada, para a gente entender ali o contexto, a gente pode somente dividir por 12, tá certo? Então vamos lá, ó. Foi o que a gente fez aqui, ó. 7% dividido por 12 dá 0,58. Também que deu um pouquinho a mais, mas é aproximadamente igual o mesmo valor. Então, Henrique, entendi. Como é que a gente, então, a partir dessa taxa, a gente consegue calcular ali aquilo que você falou, né? Qual é o montante que vai gerar 20 mil reais todo mês? Então, essa forma agora que eu vou apresentar a vocês e tá aqui. O que é que a gente vai fazer? A gente vai dividir o valor de renda passiva que a gente quer, no caso 20 mil reais, a gente vai dividir isso pela taxa que a gente tem mensal, que é 0,58. E assim, então, a gente vai achar qual é o montante que a gente precisa chegar. 1 milhão, 2 milhões, 10 milhões, qual é o montante que a gente precisa chegar para que esse montante gere para a gente 20 mil reais todo mês, tá certo? Então, vamos lá, ó. Eu vou colocar aqui, então, ó, no denominador aqui o 0,58, tá? E aqui eu vou colocar, ó, 20 mil reais. 20 mil reais é o que eu quero ter de renda passiva todo mês. Na hora que eu der o Enter aqui, ó, vai aparecer então o montante que eu tenho que ter para me gerar 20 mil reais todo mês. Então, aí, no caso de doutora Maria, ela precisa alcançar nos próximos 16 anos, que é o prazo que ela quer, um montante de 3 milhões e meio de reais. Então tá, vamos continuar com nossas contas, tá? Então veja, já temos uma premissa, né? Sabemos que a gente tem que alcançar 3 milhões e meio de reais para que Maria consiga alcançar o que a gente chama de independência financeira, liberdade financeira. Então vamos lá. Ó, ela falou para a gente que nos próximos, N aqui é o tempo, né, da nossa HP12C aqui, ó, eu botei no Excel agora só para ficar mais simples aqui para a gente fazer conta. Então ela fala que ela quer nos próximos 16 anos, né? Então eu vou colocar aqui, ó, 16 anos vezes 12, por quê? Porque eu quero colocar tudo em mês, tá? Para a gente ter esse olhar de mês, tá? Então, na verdade, são quantos? 192 meses, tá? Daqui para lá. Beleza. Qual é a taxa que Maria vai fazer esses investimentos aí ao longo desses 16 anos aí que a gente acabou de colocar? Então vamos ver essa taxa. Eu coloquei aqui para vocês, no momento de gravação desse vídeo, a nossa taxa Selic, que é a taxa básica de juros da nossa economia, está em 14,15% ao ano, tá? Ao ano. De novo, não é assim que faz essa conta, mas se eu dividir aqui por 12, né? Se eu dividir aqui por 12, eu vou achar a taxa mensal. Não é assim que faz essa conta, a gente já aprendeu como é que faz, mas a gente sabe que é aproximadamente, né? Então tá aí. Tá? A gente tem uma, desculpa, a gente tem uma taxa aí de 1,18% ao mês, tá? Eu vou ser um pouco conservador aqui, que a gente sabe que os juros estão altos, e vou colocar 1%. E eu vou colocar 1% ao mês aqui. Então, Maria tem que fazer esse investimento a uma taxa de 1% ao mês. E ela consegue isso porque a taxa Selic, que é a taxa básica da nossa economia, está em 1,18 ao mês. E eu já fui mais conservador e coloquei só 1%. Daqui a pouco a gente vai mexer mais nessa taxa e a gente vai ver, inclusive, quanto a planilha é sensível à mudança dessa taxa. Já já a gente vê isso, tá bom? Próximo passo aqui, ó,
é saber, ela vai ter algum investimento inicial? Lembra que lá ela falou, né? Preciso vender meu carro, sim ou não? E já já a gente vai tratar sobre isso. Eu vou colocar o primeiro cenário sem o carro. Então ela vai continuar com o carro dela e ela tem zero aí de investimento inicial. Vai começar absolutamente do zero. Então vamos lá. Próximo passo aqui, ó, é o PMT, ou seja, o valor que ela vai aportar todo mês. Então, quanto ela tem que aportar todo mês nessa realidade para alcançar os 3,5 milhões de reais que é o que ela precisa alcançar para chegar na independência financeira dela, né? Então vamos chutar aqui um valor. Será que são 4 mil reais todo mês? Veja, se ela colocar 4 mil reais todo mês, ela chega em 2,3 milhões. Ainda não é o nosso valor. Se ela colocar 5 mil todo mês, chega perto, mas ainda não é o nosso valor. 5.500, quase, mas não é o nosso valor ainda. 6 mil reais todo mês, tá aí. Aproximadamente, então, falando, nos parece que Maria tem que aportar, então, todo mês, nessa realidade, nessas condições, 6 mil reais para ela chegar, então, nos 3,5 milhões de reais para conquistar o que a gente chama de liberdade financeira. Então vejam, pessoal, que nesse momento a gente está no plano de investimentos. Não começamos a investir ainda, estamos só fazendo o plano, tá? E aí, nesse momento, eu vou voltar, né? Como educador financeiro, eu vou voltar para Maria, para a doutora Maria, e vou apresentar para ela esse plano financeiro. E vou dizer: olha, doutora Maria, para alcançar o que você quer, ou seja, sua independência financeira nos próximos 16 anos, com 20 mil todo mês, você precisa alcançar um patrimônio de 3,5 milhões de reais, né? Nos próximos 16 anos, a uma taxa de 1% ao mês. E aí, para isso, você vai precisar fazer um aporte todo mês de 6 mil reais, o que representa, ó, 40% da sua renda atual. Perceberam, pessoal, que nesse momento a gente consegue quantificar, né? Colocar em números o sonho de Maria, os objetivos de Maria. Então veja que está 40% da sua renda, né? Ou seja, é apertado a pessoa tirar 40% da sua renda, né, atual. Então veja, o que é que a gente pode fazer para melhorar? Por exemplo, se a gente fizer aquele aporte do carro que ela sugeriu, será que melhora alguma coisa? Vamos ver isso? Então vejam aqui, ó, eu coloquei zero de valor inicial, né? Mas se eu colocar os 100 mil, que ela vendeu o carro para fazer 100 mil de aporte inicial, se eu colocar os 100 mil reais aqui, o que é que vai acontecer? Olha que se ela continuar com 6, chega a 4, é mais do que a gente precisa. 5 mil todo mês, aqui. Então, ó, 5 mil, ela chega nos 3,5 milhões. Então, veja, nesse momento a gente vai dizer também, levar a Maria essa possibilidade. Veja, se você realmente vender o seu carro e começar os investimentos com 100 mil reais, você não precisa fazer um aporte todo mês de 6, e sim de 5 mil, tá? Mas aí, de novo, o quão esse carro é importante para Maria, né? O quanto esse conforto, vamos chamar assim, é importante para ela. Só ela vai saber aí mensurar e dizer para a gente se ela prefere uma coisa ou outra, tá? Mas vamos supor que a gente fala: não, Maria, fica com o seu carro, né? Você precisa para ir trabalhar, se locomover, e aí queira ou não um pouco mais de segurança, um pouco mais de conforto, né? Então a realidade seria essa, dos 6 mil todo mês. E veja, 40% da sua renda bruta mensal, né? Tá um pouco pesado para ela, mas de novo, quem vai dizer se está pesado ou não é a própria Maria. O que é que a gente pode fazer para ajudar a Maria? E aí eu pergunto a vocês, né? Quais sugestões poderíamos dar, doutora Maria, para diminuir esse aporte mensal? Ou seja, não ter que desembolsar tanto, né? Tanto valor, 6 mil todo mês, 40% da renda de Maria. Não está pesado um pouco? Não sei. É Maria que vai dizer. Mas o que é que a gente poderia sugerir a Maria para melhorar um pouco esse cenário? Ora, vamos lá. Uma possibilidade seria falar com ela: Maria, você não tem condições de aumentar as suas rendas? A gente falou isso lá atrás, não é isso? Então, talvez ter mais de uma renda, múltiplas rendas, e aí isso ficar um pouco mais folgado para ela, tá? O outro passo seria, claro, aumentar o prazo, né? Por que que Maria quer se aposentar em tempo recorde, né? Ou seja, nos próximos 16 anos, será que ela não poderia aumentar um pouco mais esse tempo, né? E aí ter mais tranquilidade para chegar na independência financeira? De novo, essas respostas só ela pode dar, mas a gente pode calcular e mostrar a ela alguns cenários, e é isso que a gente vai fazer, tá? Qual seria o outro conselho que a gente poderia dar a ela? Por exemplo, tentar aumentar a rentabilidade, né? E aí, de novo, quanto maior o retorno, maior o risco, né? Será que a doutora Maria tem apetite para esse risco? Então, tudo isso, de novo, é o nosso sentar com ela e tentar extrair essas informações, que esse é o nosso papel enquanto educador financeiro.
Pessoal, vamos calcular aqui comigo, então, por exemplo, um item daquele que a gente sugeriu ela, que seria, então, a gente aumentar o tempo. Não é uma coisa mais tranquila aumentar o tempo? Por que que teria que ser necessariamente 16 anos? Não pode ser um pouquinho maior? Vamos ver aqui o 16 anos como seria. Então, seria aqui, ó, 16, como a gente viu, né, vezes 12, só para sair a taxa em mês, né? A gente falou em 1% ao mês. E aí, se a gente fizesse, então, um zero, né? A gente não vai usar o carro aqui, então não vai ter aporte inicial. E se a gente fizer, então, um investimento de R$ 6.000 todo mês, não foi isso que a gente achou? Se a gente fizer, então... Opa, desculpa, não é aqui, é aqui. Se a gente quer chegar a 3,5 milhões, se a gente quer chegar a 3,5 milhões, então a gente tem aqui o valor inicial, vou colocar ele aqui, vou colocar ele positivo, tá? Só para ficar bonitinho. Então a gente tem que fazer aí, Maria tem que fazer então um aporte de 6.000 todo mês. Estamos juntos? 6.000 todo mês para chegar lá exatamente nos 3 milhões. Deu 6.000 redondo lá porque foi 3 milhões e 400 e pouco, né? Vocês lembram o número. Então agora eu fixei 3,5 milhões exatamente. Então aí é um aporte então todo mês de 6.000 reais a 1%, sem valor inicial, durante 16 anos, tá? E aí uma das sugestões da gente foi aumentar esse prazo. Por exemplo, se a gente sair de 16, pessoal, para 20 anos, por exemplo, ou seja, ela vai ter que trabalhar mais 4 anos. Faz diferença? Vamos ver isso juntos? Eu vou mudar aqui para 20 anos, tá? Então, ao invés de ela se aposentar com 16 anos, ela vai para 20 anos, 4 anos a mais. Será que ela vai ter uma vida mais tranquila, ou seja, o aporte inicial vai ser bem menor? Vou dar um enter aqui e a gente vai ver. Olha isso. Então cai aí quase pela metade, né? Então cai quase pela metade se ela aceitar trabalhar mais 4 anos, por exemplo, tá? A gente falou ali em sugestão também, se ela aumentar a rentabilidade, né? A gente sabe aqui, ó, que na taxa Selic, a gente viu, né? Vou botar aqui, ó, igual a esse, dividido por 12, para a gente achar a taxa mensal, 1,18, tá? Então veja, se eu colocar 1,18, que é a taxa ali, ou seja, aumentar um pouco a taxa, que é a taxa ainda básica de juros da nossa economia, que é a taxa Selic, olha o que vai acontecer. Enter aqui, ó, ela consegue aí, ó, um aporte muito menor. Percebe como essas variáveis, elas são sensíveis, bem sensíveis, quando você mexe em alguma coisa, você consegue, talvez um cenário bem melhor. Ou seja, quanto mais rentabilidade eu tenho, mais fácil é eu chegar nos meus objetivos. Quanto mais tempo eu tenho, mais fácil é eu chegar nos meus objetivos, tá? Então, essas variáveis, elas são extremamente importantes e extremamente sensíveis, tá? Mas às vezes a pessoa não tem mais tempo, né? Às vezes a pessoa já está numa idade mais avançada. Henrique, eu já tenho 40 anos, eu já tenho 50 anos. Eu não tenho tanto tempo assim. Então, percebe? Na variável tempo você não vai conseguir mexer, mas você pode mexer no aporte, vai ter que fazer um aporte muito maior. Você consegue, talvez, tentar ter uma rentabilidade maior, mas tudo isso envolve risco, pessoal. Lembre da máxima no mercado financeiro. Quanto maior o retorno, tá? Maior o risco. Vou trazer um pouquinho aqui, vamos discutir um pouquinho sobre as taxas aí. Pessoal, trago aqui para vocês um infográfico que traz ao fechamento dos últimos 10 anos, quais os ativos que mais se valorizaram nos últimos 10 anos aí no fechamento de cada ano. Então veja, o fechamento aqui é 2024, o ouro foi o ativo que mais se valorizou desses que eu tenho aqui, tá? Ó, depois seguido do dólar, ações nos Estados Unidos, ações no mundo. Ó o nosso CDIzão aqui, a taxa DI tá aqui, né? Multimercados, a renda fixa pré-fixada e aí vai. Veja, vamos pegar o ouro aqui como exemplo, ó. Então foi o primeiro aqui, mas nos outros anos ele teve bem baixo aqui, ó, tá vendo? Assim como, por exemplo, sei lá, o dólar foi também o segundo aqui alto, né? Em outros momentos foi baixo. Então veja, a ideia aqui não é nem perguntar, por exemplo, em 2025, qual vai ser o ativo que mais vai se valorizar. A ideia não é essa, pessoal. A ideia não é a gente adivinhar esses ativos, até porque a gente não vai, tá? Mas a ideia é a gente entender, com esse infográfico aqui, quanto a economia no mundo vai girando e os ativos vão sendo mais importantes depois em um ano, depois menos importantes no outro ano, outros já tomam aí o protagonismo. Então, o que a gente tem que fazer é ter uma carteira bem diversificada, né, bem estudada, e claro, ela pode estar pendendo em um ativo ou outro, uma classe de ativos ou outro, porque possivelmente vão estar mais valorizados. Por exemplo, a gente sabe aqui que 2025, possivelmente, né, o CDI vai estar por aqui nos primeiros lugares, né? Porque a gente está vivendo aí um ano de juros altos por conta da inflação alta. Então a gente tem uma ideia, a gente pode pesar um pouco a mão nesses ativos que estão na liderança ou na expectativa de ser os mais rentáveis do ano, né? Mas é sempre importante a gente diversificar. Então veja,
Vejam quanto esse infográfico mostra para a gente também a dificuldade que é investir, a dificuldade que é conseguir, por exemplo, de forma consistente, 1% todo mês. Não é fácil. Quando os juros estão altos, como é o momento de gravação desse vídeo, bacana. Mas vai existir momentos que os juros não vão estar tão altos. Então, outros ativos vão ter o protagonismo. A gente vai ter que sempre balancear a nossa carteira, diversificar a nossa carteira para a gente atingir aquele nosso objetivo. Então, veja, não é fácil. Por isso, então, que vai exigir da gente muita educação financeira, muito estudo, muito entendimento para a gente conseguir, ao longo dos 10 anos, dos 16 anos, 20, quiçá dos 30 anos, aquela rentabilidade do nosso plano. É muito importante a gente conseguir, porque senão a gente não vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Uma coisa que muito as pessoas me perguntam, pessoal, é sobre como ajustar, então, né, Henrique, a inflação no nosso plano de investimentos. Por quê? Veja, no nosso cálculo ali, Maria precisa chegar a 3 milhões e meio. Mas é 3 milhões e meio na data de hoje, né? 3 milhões e meio daqui a 16 anos, daqui a 25 anos, não vai ter o mesmo poder de compra, não vai ter o mesmo valor, né? Então, como é que a gente faz aí? Como é que a gente ajusta o nosso plano? Existem algumas formas, tá? Uma mais básica, didática, que a gente pode entender de forma fácil aqui, é a gente fazer um ajuste aí mensal ou anual do valor do aporte que a gente faz todo mês pelo IPCA. Henrique, não entendi. Vou explicar. Aqui, ó, pegando o nosso último exemplo que a gente calculou, tá? Então, durante 20 anos, a gente vai fazer um aporte de 2.600 a essa taxa e a gente vai chegar no 3 milhões e meio, tá? Então, durante 20 anos, a gente vai fazer esse aporte aqui. E vejam que daqui a 20 anos, 3 milhões e meio, eu vou chegar a 3 milhões e meio, mas não vai ter o mesmo poder de compra, né? Como resolver isso? Ora, a gente vai embutir no aporte mensal que a gente faz o valor da inflação naquele mês ou naquele ano. Então, ou a gente vai pegar o valor da inflação todo mês e ir atualizando aí essa parcela, então no mês que vem é um valor maior, é o valor desse mês mais o IPCA daqueles 30 dias, ou você faz isso anualmente, tá? Anualmente já é confortável, já é bem aceitável. Então, você espera fechar o ano, né? Então, fechou o ano, eu estou fazendo um aporte de 2.630,54, Henrique. Quanto foi a inflação? 5%? Eu calculo quanto é, e 5% desse valor acrescento, e agora eu vou fazer no próximo ano um aporte de um valor maior, majorado, acrescido do IPCA, tá? Vamos supor que dê aí 2.700, vai? Então agora eu vou fazer 2.700. Então quando chegar lá no final dos 20 anos, esse valor não vai ser 3 milhões e meio, mas ele vai ter mais ou menos o mesmo poder de compra, equivalente a 3 milhões e meio, porque eu me preocupei isso no meu plano. Entendido até aí? Então perceba então, pessoal, que só depois que eu conseguir vencer todas essas primeiras ações é que aí eu posso efetivamente começar a investir, porque agora eu tenho o quê? Eu tenho um plano, eu já organizei as minhas finanças, cuidei da segurança e agora eu tenho um plano e eu vou buscar, então, atingir esse plano. Tá certo? Tamo juntos? Espero que tenham gostado desse vídeo. Deixa aqui os comentários, tá? Que eu mesmo vou responder e até o próximo vídeo. Valeu!